Oi, minhas estrelas, tudo bom? Eu espero que sim. Depois de um tempinho sem gravar, eu voltei para poder trazer vídeo novo e tutorial novo para vocês. E uma boa notícia, eu tô com um celular novo, só que desde que eu peguei o celular novo, eu não consegui mais gravar vídeos. E obrigada ao cachorro que decidiu latir bem na hora que eu tinha que gravar. Enfim, deixando o cachorro e toda essa história de lado, a gente tá com um tutorial de como colorir do zero. Eu vou ensinar vocês a colorir um personagem completo do zero, entendeu? Ensinar vocês a sombrear e aonde vai luz e umas técnicas de line para vocês, para poder o desenho ter um acabamento melhor e um aspecto bem legalzinho, no meu estilo mesmo. Se vocês quiserem ver as minhas artes, ver os meus desenhos, eu vou deixar meu Instagram aqui na tela para vocês estarem seguindo e me apoiando lá. E mais uma coisa, eu vou deixar umas imagens quando eu for explicar alguma coisa para poder ficar mais claro o que eu quero dizer, caso vocês não entendam comigo falando, já que, né, minha dicção, entendeu? E a minha voz não é muito boa, mas é isso, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, vocês têm que ter a line transparente, onde você possa desenhar por baixo. E se você não sabe mexer nas camadas do aplicativo, eu tenho um vídeo ensinando a como usar o Embis Paint X para iniciantes. Eu fiz só a parte 1, eu ainda não ensinei muita coisa, só que eu já ensinei vocês a mexerem nas camadas e a entenderem melhor se você for bem iniciante mesmo. Então você precisa da line do desenho numa camada separada e transparente onde você possa colorir por baixo. Depois disso, a gente vai começar a colorir cada elemento de acordo com a cor que a gente quer. Primeiro eu comecei colorindo a blusa dele e depois eu vou colorindo as outras coisas, só fazendo a base mesmo da cor. E é muito importante você colorir cada detalhe, cada coisa separada numa camada. Porque caso você não goste da cor, caso você erre em alguma coisa, você consiga apagar sem prejudicar uma parte que não tem nada a ver. Então, de início é bem simples, nós vamos colorir toda a base do desenho com as cores separadas em camadas separadas, como vocês podem ver que eu vou fazer. E depois a gente volta para começar a aprender a sombrear e aonde eu vou ensinar vocês a como fazer um acabamento na line na hora de colorir, para ela não ficar uma line preta e sim uma line adequada para a cor que está embaixo. Geralmente as pessoas usam muito esse tipo de técnica, só que cada uma usa de um jeito, num efeito diferente. Outras simplesmente já desenham na cor, entendeu? Só que eu acho muito mais difícil. E eu faço desse jeito para poder ficar adaptável à cor que eu quero. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que os meus tutoriais são técnicas que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês aprendam as técnicas de desenho, eu quero que vocês aprendam a colorir, eu quero que vocês aprendam a desenhar. Mas eu não quero que vocês façam como eu, entendeu? Muitas pessoas às vezes me mandam desenhos muito parecidos com os meus e falam que estão aprendendo comigo. Se você está aprendendo comigo, você está aprendendo de uma maneira errada, porque eu não, de maneira nenhuma, e nunca vim aqui ensinar vocês a desenhar o meu estilo. Eu vim aqui ensinar vocês a desenhar para que vocês encontrem o seu estilo. Então, por favor, não copiem os meus desenhos, porque isso me deixa muito triste e acaba que vocês não aprendem o que eu realmente quero passar para vocês. Então, esse estilo é meu. Então, eu espero de coração que você encontre o seu estilo assistindo os meus tutoriais e que vocês aprendam as técnicas e não como eu desenho, entendeu? Quero que vocês criem o seu jeito de colorir, de desenhar. O que eu passo aqui para vocês é só o que eu queria que outras pessoas tivessem me ensinado para que eu pudesse achar meu estilo muito mais rápido. É uma conversa séria, bem chatinha, só que eu já tive muitos problemas e até hoje eu tenho problemas com pessoas que assistem meus tutoriais, copiam os meus desenhos e acham que eu vou ficar feliz com isso e eu não vou. Eu quero que você aprenda, não copie, ok?
E aqui estamos. Depois de colorir toda a base do desenho em camadas separadas para cada peça de roupa, parte do corpo, eu vou começar a criar pastas para separar dentro das pastas o sombreado e para mim não me confundir e acabar desenhando em camada errada e em camada que não é, entendeu? Porque a gente faz muito isso, eu sei que faz. Então, pra gente não se confundir, vamos desenhar, vamos criar pastas e vamos fazer o sombreamento e os efeitos dentro dessa pasta. Primeiro eu fiz a pasta de pele, que é a primeira coisa que a gente vai sombrear e começar a colorir. É isso. Então, como vocês viram ali, eu vou explicar a questão da line. Na camada da line, a gente vai botar ela no efeito multiplicar. Não vai dar muita diferença na hora, porque esse efeito é bem sutil mesmo. Mas aí a gente vai criar uma camada acima da camada da line de multiplicar e vai adicionar no efeito cortando, que é aquele que você junta tudo pra tudo que você colorir sair na camada de baixo. Vou mostrar ali pra vocês. E também vou deixar explicadinho na imagem aí que vocês vão estar lendo, que vai ser, talvez seja mais fácil de entender. E eu vou deixar essa parte mais devagarzinho pra vocês verem como eu fiz. E aí, como eu vou colorir a pele, eu peguei um tom mais escuro na pele, que talvez sirva para sombra mais tarde, e colori a line que tá na parte da pele dessa cor. Essa parte já deixou a minha line menos grosseira no rosto dele. E eu coloquei a cor um pouco mais escura do que a sombra que eu ia usar no rosto. Então, ela ainda vai aparecer, ela não vai desaparecer, mas ela vai ficar muito melhor do que a cor preta ou cor marrom que você usou na line antes. Depois eu só sombreei ele no meu estilo mesmo. Eu geralmente coloco sombra em poucos lugares para não ficar uma coisa muito poluída. Mas é bem simples, então depende também do seu estilo, o quanto você sombria ou não. É aí que entra a questão que eu falei pra vocês, que eu quero ensinar pra vocês as técnicas e não a desenhar igual a mim, igualzinho, tipo, não a desenhar o meu estilo, vocês entenderam. Eu coloco sombra, eu não tenho um lado certo pra sombrear ou pra botar luz, é na hora que vem e que eu falo aqui vai uma sombra, é isso mesmo. E também nos lugares óbvios, né, onde com certeza tá a sombra de alguma coisa, por exemplo, a sombra da mão, a sombra do pescoço, a sombra da roupa. Ali a gente adiciona uma sombra. Eu uso só 2 cores para sombrear. E a segunda cor eu não coloco em tantos lugares, como eu disse, eu não gosto de poluir muito a pintura do meu desenho. E depois para dar um toque mais de pele humana, eu vou ensinar para vocês um truque bem legalzinho. Eu acho que já ensinei isso no Instagram, mas eu vou ensinar aqui no YouTube.
Depois que a gente acabou de sombrear o rosto, eu vou pegar a cor azul, vou deixar aqui na imagem para vocês explicando o que vocês devem fazer e vou deixar a cor azul também já riscada na imagem, caso vocês queiram pegar a mesma cor para fazer. Aí é só você tirar print e usar o conta-gotas. Eu vou passar essa cor azul nas sombras mais escuras, que eu vou estar mostrando aí pra vocês, é onde que o sombreamento do rosto tá mais escuro, debaixo do pescoço, debaixo do cabelo, atrás da mão, que é como se fosse o reflexo da luz na pele dele. Eu acho que eu já ensinei isso em um vídeo, mas é só pra reforçar. Depois, no efeito desfoque mesmo, eu aumento a opacidade e passo para poder espalhar o azul e diminuo a opacidade da camada para não ficar muito forte, porque afinal eu quero algo bem sutil mesmo. E a pele fica simplesmente com um aspecto muito legal. Eu amo esse aspecto, é muito satisfatório para mim. Eu não usei nenhum pincel personalizado para esse tutorial, então mesmo assim eu vou deixar os pincéis aqui listados para vocês, caso vocês queiram usar os mesmos. Para pintar o cabelo também não tem muito segredo, eu coloco no efeito multiplicar de novo a mesma cor que eu usei para o cabelo, só que como está no efeito multiplicar ele vai ficar mais escuro. Depois eu uso o pincel aerógrafo para poder passar uma parte mais clara abaixo ali da onde eu coloquei o mais escuro. Vocês vão entender na hora que eu fizer. E talvez eu coloque umas imagens também para vocês usarem como referência, porque às vezes o vídeo não fica tão claro, então eu deixo na imagem para vocês entenderem o que eu quis dizer. Depois disso, eu vou apagando assim aonde que tem a divisão das mechas, que vocês vão para poder não ficar aquele negócio reto e dar o efeito que eu gosto de fazer nos meus cabelos. E depois eu só sombreio mesmo com a mesma cor, na mesma camada ainda, o restante do cabelo da parte de cima, né? Porque eu não tinha feito isso. Então, como o desenho tá bem pequeno, porque eu quis um de corpo todo, onde eu pudesse ensinar também a roupa e essas coisas assim. Obrigada, Carro do Som, que tá vendendo ovos, 30 ovos, R$10. Porque é um desenho de corpo todo, então não tem muito detalhe assim de cabelo, essas coisas assim. Mas eu acho que vocês vão gostar da parte da roupa. E pelo amor de Deus, antes de você comentar perguntando se eu desenhei com a caneta, não, eu não desenho com caneta, gente, eu desenho com o dedo. Todos os tutoriais que são do Yves Paint eu desenhei com o dedo. Eu ainda vou desenhar a minha mão desenhando com o dedo no celular, para mostrar para vocês que eu não desenhei com o dedo, ok? Então não pergunte, porque eu não vou responder.
Seguindo, a gente vai pintar a roupa. Muitas pessoas já comentaram nos meus vídeos que tem dificuldade de pintar a roupa porque não sabe onde sombrear, entendeu? Eu entendo porque eu também tinha dificuldade para saber quantas sombras. Às vezes eu fazia sombra demais e ficava um negócio muito nada a ver. Pra roupa, a gente vai usar a mesma técnica na line que eu fiz no rosto dele. A gente vai pintar de uma cor mais escura do que a gente vai fazer a sombra. E aí, a gente vai começar a sombrear lá na pastinha que a gente separou só pra essa parte da roupa, né? Que é a blusa e a boina, no caso, porque são da mesma cor. Put your head on my shoulder. Com o pincel certo, a gente vai começar a fazer as marcas de sombreamento na roupa. Pode ir fazendo sem medo. Todo lugar que vocês verem que tem um relevo, que tem uma subida, que tem uma descida, ou que tem um movimento do tecido, a gente vai fazer e vai sombreando assim. A boina, nós vamos sombrear a blusa. É o que a sua intuição mandar, porque é isso que faz do desenho ser o seu estilo próprio. É o jeito que você desenha. Porque se existisse só uma forma de desenhar, todo mundo desenharia igual. Mas não existe. Cada um inventa o seu jeito de desenhar, cada um ele faz, né, o desenho dele, dela, tanto faz. Depois disso é que vem a parte interessante.
pincel aerógrafo eu vou espalhar mais um pouquinho de cor nessa roupa. E depois com o mesmo pincel eu vou pegar uma cor mais alaranjada, mais parecida com o tom da pele. E vou sombrear pouca coisa perto da onde que a gente vê que tem um encontro de pele, essas coisas assim, para dar um aspecto de luz, um aspecto de transparência, um aspecto de que tem pele ali embaixo. E depois disso a gente vai usar o mesmo efeito aerógrafo, só que com a borracha, e vai apagar bem de levinho. Diminui a opacidade da borracha e a gente vai começando apagando bem de levinho o sombreado que a gente fez. Só que tem que apagar nos lugares corretos. Tem que apagar nos lugares corretos, onde vai menos sombra. Apaga pouquinho, não deixa desaparecer totalmente. E aí o sombreado vai estar pronto. Você vai fazer esse mesmo esquema pro restante de toda a peça de roupa, porque toda peça de roupa tem um movimento parecido, mas por mais que não tenha tanta dobra, às vezes uma e outra, é o mesmo esquema, vai funcionar da mesma forma. Vamos usar o pincel aerógrafo para dar uma jogada de luz ali com a cor parecida com a da pele do personagem, ou uma cor mais rosada ou mais amarelada. E depois a gente vai sombreando com o mais escuro e apaga um pouco a borracha para dar uma leveza no nosso sombreado. Esse é o segredo do meu sombreado, né? E se você tem dificuldade para fazer sombra em roupa, essa é uma ótima saída. Eu espero que você goste. Agora eu vou deixar o restante do vídeo correndo, porque esse vídeo demorou mais de 1 hora para ser gravado. Eu demorei mais de 1 hora para colorir esse desenho, por mais simples que pareça. E por enquanto aqui eu vou colorindo a roupa, eu vou deixar aí, porque como eu disse, usa o mesmo esquema. Tem mais uma coisa. Lembra quando a gente usou o azul na pele? A gente também pode usar esse azul na roupa, nos lugares que tiver mais sombra, para poder representar um pouco de luz jogado sobre a sombra. E isso fica bem legal. E eu vou usar em uma parte desse vídeo. Vamos ver se vocês vão reparar. Um detalhe bastante importante nesse vídeo. Eu colori o sapato verde e o branco na mesma camada. Então, na hora de sombrear, eu tive que usar uma outra técnica que eu aprendi vendo uma foto lá no Pinterest. Eu coloquei a cor que eu estava usando em cinza um pouco roxeado e depois coloquei no efeito multiplicar na hora de fazer a sombra. Do mesmo jeito que eu fosse fazer a sombra em outros lugares, só que com a cor cinza sombreada. Eu sombreei todo o tênis com essa cor porque ele no efeito multiplicar se adapta a qualquer cor. Eu não gosto muito de usar ele em toda parte porque nem sempre ele fica favorecível na cor que a gente escolhe e ele nem sempre se adapta realmente à cor que a gente quer. Mas nesse caso específico do tênis, que foi um detalhe bem pequeno, ele ficou de boa, então eu deixei esse efeito e deixo essa dica para você que quer usar. E às vezes até esse tom de roxo se vira uma parte do seu estilo, porque é um sombreado bastante específico e várias pessoas usam esse estilo. Depois eu terminei de pintar, colorindo aqui os adereçozinhos que eu coloquei em volta dele. E não foi muita coisa, mas eu espero de verdade que tenha ficado bastante bem explicado. Eu espero que as imagens tenham ajudado vocês e que o vídeo também tenha ajudado vocês. Lembrando da nossa conversa sobre o estilo e sobre copiar. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo, que talvez seja um pouco polêmico. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com a galera, porque você sabe, né? Você sabe. Eu nunca pedi nada pra ninguém. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Put your head on my shoulder.